Ei, arteiros e arteiras, Prica aqui. Nessa aula a gente vai pintar hibisco. E é uma toalhinha de mão, tá? Como em outros vídeos que já tem aqui no canal, eu protegi ela. Tô usando a mesma proteção de outra aula pra não ficar desperdiçando material, tá? Usei a mesma proteção, aproveitei e deixei guardado e tô usando nessa aula aqui. Antes de eu começar a aula, quero pedir pra vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra vocês receberem aviso de toda vez que eu posto uma aula pra vocês. Feito isso, já deixou seu like? Agora a gente vai começar a nossa aula. Então, como eu disse, eu protegi isso aqui com esse material que eu já usei em outra aula. Inclusive, vai estar aparecendo uma das aulas aqui pra vocês, tá? É só clicar nesse vídeo, você não vai abrir ele agora, ele abre depois que você terminar de assistir essa aula aqui, tá bom? Então, você pode estar clicando pra você assistir depois que terminar essa aula. Aqui a gente vai começar fazendo o fundo, tá? Eu vou começar... eu sempre gosto de começar a fazer o fundo antes para não ter perigo de estragar depois a pintura já pronta, tá? Então, particularmente eu, não que é o meu jeito de fazer, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu prefiro fazer o fundo antes, tá? E eu passo sempre um diluente para facilitar e fazer um fundo mais delicado, tá? Eu vou estar usando o pincel Pituá da Castelo, que é o C556, tá? Número 2, tá bom? Ele é bem assim, maceuzinho. Então, vamos lá. Peguei aqui meu diluente e vou espalhar aqui, ó, em volta. E vou trabalhar o fundo. E você pode fazer a cor que você achar ideal. Eu vou escolher uma cor mais neutra. Eu vou manter aqui a paleta do amarelo, o vermelho e o verde, né? E elas se combinam muito bem. Então, eu vou trabalhar com um amarelinho bem clarinho. E depois eu vou esfumar um sépia, porque aí eu já gosto do sépia pra fazer aquele ar envelhecido, né? Então, eu uso o sépia pra escurecer e dar uma profundidade aqui na parte do fundo. Porque aí dá uma impressão que a flor tá bem saltada pra frente, tá? Ela se sobressai. Então, ó, fiz aqui, né, o meu fundo. Agora eu vou pegar o amarelo bebê e eu vou espalhar aqui por trás, tá? A minha mão tá toda suja de tinta. Eu tava aqui limpando antes de começar a gravar. Ó, então eu vou espalhar. Espalha bem. Ó, o diluente, ele ajuda a tinta se espalhar melhor, tá? Por isso que eu gosto de passar principalmente pano de copa, toalhinha assim, tá? Eu acho que fica bem mais fácil de fazer o fundo depois, tá? Ó. Aí eu vou espalhar aqui toda a volta. Não tem problema se escapar um pouquinho pra dentro, tá? Não deixando muito marcado, tá bom. Se você deixar muito forte, ou você pode pegar um lencinho umedecido, ó, e tirar o excesso, ó, onde você entrou. Por isso que eu não deixo faltar lenço umedecido aqui no ateliê. Tá? Sempre tem aí um pacotinho de lenço umedecido. Inclusive o meu, ele tá chegando no final, né? Então eu preciso comprar outro. Nunca deixo faltar, porque quando acontece acontecer borrão de tinta, ele ajuda muito, tá, gente? Ele tira. Dá tempo de salvar. Inclusive tem vídeo aí no canal que eu salvei uma pintura, acho que foi a bonequinha de orelhinha de coelhinho, aquela aula lá. O rosto estava pronto e eu derrubei tinta bem no rosto. E eu tirei com lenço umedecido. Ó, fiz aqui o fundo. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde, só bem clarinho, tá? Só pra, em alguns pontos aqui, dar uma diferenciada assim com o verde. Esse aqui é o verde kiwi, mas é porque eu quero que seja bem clarinho, tá? Então, ó, eu dou uma espalhadinha aqui de leve. Só nessa parte aqui da frente mesmo, ó. Tá bom? Pouquinho aqui assim, porque eu vou escurecer mais com o sépia, tá? Eu vou pegar agora um pincel menorzinho. Agora eu peguei o sépia, coloquei um pouquinho aqui. Ah, e antes que eu esqueça, esse risco, ele vai estar no canal da bio do meu Instagram. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá? Se você não segue, segue lá, tá? E lá no meu Instagram, na bio do meu perfil, tem um canal chamado Prica Dicas e Conteúdo. É só clicar no nome que você entra. O risco estará lá. E também no nosso grupo VIP. O link pra entrar no grupo vai estar no comentário fixado, certo? Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do sépia e eu vou, ó, trabalhar aqui o esfumado aqui, ó, pra fazer essa sombra. É pouca tinta, tá? E ó, vou trabalhando aqui, deixando mais escuro os cantinhos, tá? Movimento circular, tá bom, gente? Um pouquinho aqui também, ó. Eu pego sempre a tinta de um lado só do pincel, não pego nele todo, meia carga, tá? Ó, certo? Aí não fica tão carregado, né? E fica bem bonito também, ó. Aqui eu vou colocar menos. Um pouquinho aqui. E, ó, aqui do fundo tá ok. Porque depois a gente vai fazer um trabalhado
na volta, tá? Então, bora começar. Não é uma flor difícil de fazer, é bem gostosa de fazer. O que você tem que prestar atenção, tá vendo que eu deixei essa marcação aqui, dessas linhas aqui? É o sentido que você vai fazer a sua puxada do pincel. É por isso que eu deixei marcado para facilitar. Um erro muito comum é de fazer reto. Então, por isso que, ó, eu já deixei mais ou menos marcado para onde você vai fazer a puxadinha depois que tiver alguns efeitos, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar usando o vermelho tomate, e aí a gente vai trabalhando com outras cores aqui, tá? Essa aqui a gente vai mesclar já na hora que a gente tá trabalhando, tá? Pra ficar um degradê bem bacana, tá bom? Ó, então vou colocar aqui e eu vou trabalhar agora. Agora não tem problema a forma que você vai pintar, né? A próxima parte sim. Mas eu sempre indico você fazer no sentido que a gente tá trabalhando, porque fica mais bonito, tá? Porque às vezes você pensa que a pincelada não marca, mas marca, tá? Então, ó, eu não tô trabalhando diluente, tô trabalhando com a tinta pura aqui, tá? Porque a minha tinta não tá grossa, ela tá ótima de consistência, tá bom? Ó. Aqui eu vou fazer a pontinha. Tá vendo esse pedaço aqui que eu tô deixando? É porque ali eu vou trabalhar o vermelho profundo. Então, eu só deixei pra eu ter controle de onde é a área, tá? Então, ó, fiz aqui a borda, tá vendo que eu deixei isso aqui, né? É de propósito mesmo, tá? Eu vou trabalhar o vermelho profundo aí, pra fazer um efeito. E aqui no final também não vou mexer. Agora eu vou colocar o vermelho profundo aqui, tá? Vou trabalhar de um lado só do pincel. E eu vou mesclar aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Ó, pincelada sempre o pincel de lado. Vocês estão vendo que o pincel ele não tá de frente, ele tá de lado. Tá? Em ponta de faca, que a gente chama, tá? Aqui, ó, trabalho a tinta, mesclando aqui. Depois eu vou escurecer um pouco mais, mas por enquanto vai ser com o vermelho profundo. Importante é trabalhar a tinta e não deixar buraquinho, tá? Fica parecendo falha, que não fica bacana, tá? Se deixar muita falha. Agora eu vou pegar aqui, ó, o vermelho profundo, eu vou escurecer aqui o começo. Tá vendo que eu tô fazendo no sentido do desenho da pétala? Falei da folha, não, é pétala. Ó. Ó, nesse sentido aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco de branco aqui. Agora eu vou pegar o branco aqui, ó, de um lado só do pincel, tirar o excesso. E eu vou começar, ó, a clarear em algumas partes dela aqui, ó. Aí por isso que eu preciso que ela esteja molhada, né? Pra que não fique muito forte o branco. Senão ele carrega demais. Aqui no cantinho, ó, eu vou iluminar aqui nesse canto. E, ó, eu vou fazer um pouco de efeito aqui desse risquinho que eu deixei marcado, né? Vocês viram que eu deixei no risco aí pra vocês, né? Então, eu deixei até por conta disso. São os riscos mais claros que tem aqui no meu desenho, tá? Aí eu vou tirar um pouco do excesso, porque eu não quero que fique muito forte. E eu vou clarear aqui umas dobrinhas que tem na pontinha. Ó, tá vendo? Só na pontinha essa parte, tá? Eu vou trabalhar agora com o vinho pra intensificar um pouco mais, tá? Então, ó, na ponta do meu pincel, com o vinho, ó, eu dou umas puxadinhas aqui no começo. Ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou puxando. E aqui no começo também, ó. Nessas dobrinhas aqui, ó, eu vou escurecer um pouco mais com o vinho, ó, e dou algumas puxadinhas aqui, ó. Esses cantinhos aqui embaixo, ó. Você vai dar acabamento, olha que bonito que fica. Por isso que o pincel ele tem que ficar de ladinho, ó, porque aí você consegue trabalhar melhor esse efeito aqui de cantinho. E aí eu tô pegando a tinta só de um lado do pincel, ó. Tá vendo? Olha como que fica. Por isso que eu desenhei esse risco pra vocês acompanhar a pétala, tá? Eu vou fazer essa daqui também agora pra vocês verem aqui, ó. Começando com o vermelho, né, ó. Fazer o cantinho aqui, ó, pra não ficar falhado. E depois, gente, quando a gente termina, a gente dá acabamento, porque quando seca, vocês vão perceber que a tinta clareia, aí a gente precisa retocar novamente, tá? É normal.
É sempre bom, depois que seca, a gente retocar a iluminação, a sombra. Às vezes eu não gravo, mas eu retoco, tá, gente? Mas eu sempre falo aqui pra vocês não esquecerem. Pontinha. Essa daqui, ela vai estar bem clara nessa parte aqui, ó, tá? Então, ao contrário dessa aqui. Essa daqui, ela tava um pouco escondida, por isso que eu sombrei com o vermelho profundo. Aqui já não. Ela tá virada pra onde tá a iluminação, tá? Então, ela vai ser diferente da outra. Ela vai ser mais clara aqui nessa ponta. Então, eu não vou deixar tão buraco, não, porque eu consigo clarear depois por cima, ó. Então, eu vou tampar, tá bom? Senão vai ficar buraco e não fica legal. Então, ó, o acabamento na borda, pra não ficar serrilhado. Aqui do lado. Aqui eu não mexo porque aqui vai ser bem escuro, né? Então, vou pegar o branco. Aí, ó, eu vou clarear bem nessa parte aqui, ó. Que ela vai ficar bem clara nessa ponta. Ela tá bem virada aqui, ó. Então, ó, eu faço esse esfumado aqui, ó, fazendo vai e volta, ó, mesclando, ó. Porque eu quero deixar esse efeito do desenho dela, tá vendo? Que ela é nesse sentido, tá? Então eu faço e faço o efeito do sentido da folha. Por isso que aqui é importante eu prestar atenção na minha pincelada, ó. Eu mantendo o sentido da risca que eu deixei de marcação, né? Porque se você troca, fica parecendo que tá diferente, fica estranho. Perde o movimento da pétala, né? A abertura dessa flor, né? Então ela fica estranha, ela fica chapada, tá? Por isso que na hora de iluminar é importante prestar atenção. Ó, vou fazer aqueles risquinhos que eu já deixei marcado de leve, ó. E acho que não ficou tão leve, não. Aí, o que acontece? Eu venho e tiro o excesso, ó. Tá? Eu vou vir e dou uma espalhadinha de leve pra tirar o excesso. Deixa eu pôr num pratinho, porque eu vou precisar tirar o excesso da tinta. Ela não pode ficar tão marcada assim, ó. Então, pega um pouquinho. O problema é deixar muito marcado, né? Ó. Certo? Ó. Fiz aqui. O duro é que o meu tá parecendo um pouco mais, meu carbono é que ele ficou um pouco marcado. Ó, a beirada. Vou dar uma clareadinha na minha beiradinha aqui dela, tá? Vou pegar o vermelho profundo e depois o vinho, tá? Ó, o vermelho profundo, eu vou começar a escurecer um pouco com ele, ó. Aí, se você não quiser usar ele e já querer vir com vinho direto, pode fazer. Eu tô trabalhando com ele porque eu gosto muito dele e depois fazer o vinho. Ó, então eu faço aqui um pouco de sombra ali, né, no início. Aqui eu puxo mais, sombrei mais, pra depois eu entrar com o vinho, ó. Então aqui eu escureço mais. No cantinho aqui embaixo, né, tem umas dobrinhas. E agora eu vou intensificar com o vinho. Ó, pego o vinho e começo a arrastar aqui, ó. Um pouco aqui no meio, aqui. Só que é entre o branco, tá? Não é pra cobrir o branco, ó. O branco aqui que eu fiz o risquinho, deixa. Até cobrir um pouco aqui. Deixa eu dar uma consertada no meu aqui, ó. Que eu acho que eu cobri um pouco. É entre e não cobrindo, tá? Ó. Do lado. Ó, do lado, tá? Ó, pra dar uma profundidade em algumas partes, pra parecer que são uns nervurinhos da flor, né, da pétala. Aqui no canto embaixo, ó, eu vou dar uma sombreada. Sabe aquela viradinha da pétala que ela tem umas dobrinhas na ponta? Esse vinho aqui é pra fazer esse efeito aí, tá? Pra você dar como se tivesse dobradinho as pontinhas dela, tá? Depois a gente vai retocar ainda um pouco, porque tem que fazer umas pontinhas mais claras depois, tá? Mas, ó, fiz aqui, tá? Ó, tá vendo que aqui eu deixei algumas pontinhas mais claras? Aqui é bem na ponta, algumas partes assim, como se tivesse dobradinho a beiradinha da flor, tá? Da pétala. Ó, dessa aqui já foi, agora a gente vai pra essa de cima. Ó, nessa outra aqui, eu já adiantei a parte vermelha, pra mostrar pra vocês, ó. Então eu pintei, puxei pra cá, parei aqui e parei aqui na beirada, porque essa daqui ela vai ser o vermelho profundo na ponta, tá? Essa daqui ela tá com vermelho profundo na ponta e depois tem uma iluminação um pouco mais pra cá. Ela tá mais escura na ponta. Então, ó, na ponta dela já venho passando o vermelho profundo e venho mesclando com o restante, ó. Então, eu escureço a ponta e puxo aqui pra dentro, ó, mesclando com o vermelho tomate. Ó, puxo aqui e vou mesclando, ó, com o vermelho tomate, ó. Certo? Agora eu vou pegar esse lado aqui, ó.
escurecer com o profundo. Mesclando aqui no vermelho. Tem esse pedacinho do lado de cá, tá? Não esqueci. Essa parte do meio aqui a gente faz depois, tá? Ó. Agora, deixa eu até consertar aqui, porque tem uma falhinha que eu tô enxergando um buraquinho. Vamos lá com o branco. Pontinha do pincel, tirar o excesso, ó. Vou iluminar aqui, ó, nessa parte. Pincel de lado, tá? Pincelzinho de lado. Presta atenção no sentido da pétala. Na hora que me dá um branco, eu falo folha, gente. Então, você relevem aí, se por acaso uma parte eu falo folha. Ó, daí eu vou trabalhar com o branco nos risquinhos, né? O único detalhe que eu tenho que prestar atenção para ele não ficar tão forte. Certo, ó. Feito isso, eu vou escurecer com o vinho. A gente pega o vinho. Não troquei de pincel, ainda tô com o mesmo C523 número 8, esse daqui. Ó, tô com o vinho, eu vou escurecer, ó. Puxar aqui, ó. Eu vou fazer um pouquinho em volta, porque é pra dar um volume nessa parte aqui que eu fiz em branco. Ela vai parecer que é meio... Sabe quando veia, salta? Mais ou menos esse... É por isso que eu falo, parece uns nervurinhos, né? Uns nervinhos saltadinhos da pétala. Ó, tá vendo? Aí, aqui eu escureço, né? Escureço a pontinha em algumas dobrinhas, pra dar um volume aqui nas pontinhas. Pra parecer que tá viradinho. Ó, tá? Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui também, ó, que tá faltando. Ó, já preenchi com vermelho pra adiantar. Vou pegar o branco, fazer uma pequena iluminação aqui na ponta. Puxando aqui pra dentro. Vou escurecer aqui. Aqui embaixo, como não vai parecer muito púrpura, eu já vou vir direto com o vinho, tá? Ó. Porque aqui vai ter um detalhe dessa parte do pistilo, que fala, se não me engano, da flor. Então, ela vai fazer um volume aqui que nem vai aparecer esse pedacinho, tá? Nem vai aparecer. Por isso que é um pedaço bem pequeno aqui. Então, por isso que eu já vou vir direto com o vinho, tá bom? Ó, vamos pra essa daqui, tá? A parte do vermelho eu já vou trazer adiantado, porque vocês já viram como que funciona, né? Eu deixo um pouco da beirada, tá? E deixo um pouco do final. Essa daqui não tá tão claro na beirada, essa eu vou passar o vermelho inteiro, tá? Só aqui que não, que eu vou deixar aquele espacinho que eu deixo pra passar o profundo e depois o vinho. Ó, então eu pintei aqui já, e agora a gente vai com o branco, tá? Deixa eu até pegar ele aqui, pôr um pouquinho, porque hoje tá um pouco abafado dentro do meu quartinho, então minha tinta tá secando muito, muito rápido, ó. Vou pôr ele de um lado só do meu pincel, ó. Vou fazer primeiro essa parte dos risquinhos. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente, gente. Só por conta que quando eu vou pra esse lado da esquerda aqui, é um lado que eu não gosto muito de pintar pro... É engraçado, até teve teve um comentário de um de vocês aí que falou que também não gosta. Ah, ainda bem que tem mais gente, porque, nossa, esse lado eu amo, gente, fazer pra cá. Agora, quando eu vou pra esse lado, eu detesto fazer. Detesto, mas tem jeito, né? Uma aqui porque minha mão fica bem na frente pra vocês, então atrapalha. Mas não tem jeito. Ó, fiz aqui, eu vou fazer um pouquinho de claridade agora, ó, puxando, ó. Lembra que eu falei no sentido da risca da pétala, tá, ó. Pra clarear. Aqui desse lado tem uma claridade bem nas pontinhas aqui, ó. Então aqui eu tenho que pegar na pontinha do pincel e colocar aqui na ponta da pétala. Ó, tá? Agora eu vou escurecer com o profundo primeiro. Vocês perceberam que eu tô com o mesmo pincel desde o começo aí, né? Que é o 23, número 8. Eu não troquei ainda, tá? Ó, deu uma diluidinha porque minha tinta tá bem grossa, tá? Ó. Da ponta pra cá, vou dar uma puxadinha com vermelho profundo. Gente, eu vou ficar um pouquinho com a mão na frente, porque tá difícil aqui, ó. Mas, ó, a pincelada é naquele sentido que eu falei pra vocês, da beirada pra dentro, ó, tá? Sempre com o pincelzinho de lado, pra gente puxar. E daí, daqui, a gente puxa pra fora, puxa pra cima, ó. Esse lado aqui a gente puxa pra cá, tá? Claro que, como ele é uma cor, ele é escuro, mas nem tanto, a gente vai deixar aparecer o vinho que vai deixar aparecer mais. Só que ele é uma cor que eu quero estar usando, tá? Então eu quis colocar ele pra ter 2 tons aí de vermelho, sem ser o vinho, né, que é mais escurão nosso aí. Na verdade, tô pensando em colocar um outro vermelho aqui depois pra dar uma iluminada, tá? Ainda tô pensando aqui se eu vou acrescentar, mas não precisa, se caso você não quiser, só uma sugestão, ó. Um vinho,
de lado o meu pincel. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras, tá? Eu vou vir aqui no comecinho, ó, pra dar uma escurecidinha e dar um detalhe no comecinho dessa pétala, tá? Dá aquela impressão que tem uma pontinha virada no início dela. Ó, aqui, essa daqui tá fazendo sombra nessa, então aqui na beirada eu vou escurecer bem aqui, ó. Essa daqui fazendo sombra nessa, tá? Ah, mas junta, Pri, não junta? Sim, é por isso que quando é assim, é legal a gente pegar o vermelho ou o branco, misturar um pouquinho dos dois, que é a nossa base, vermelho e tomate. Aí você pega um pouquinho, clareia, e nessa beiradinha aqui você dá uma clareada pra separar. Tá vendo? Aí você separa essa dessa, fazendo isso, tá? Fica bem melhor. Bom, aqui eu vou continuar com o vinho. Deixa eu pegar um pouco do meu branco aqui, só pra puxar um pouquinho mais esse risquinho aqui pra dentro. De leve. Lavo meu pincel, porque se eu mexer com branco, não dá pra pegar o vinho depois, porque muda a cor do vinho. Então aí a gente lava o pincel, ó, e continua aqui, ó, com o vinho, fazendo aqui essa divisão aqui, ó, da virada da pétala, tá? Ó como fica bonito aqui, ó, porque tem o desenho, então ela fica viradinha. Aqui na ponta aqui, ó, vou pegar um pouco do vinho, que é pra fazer essa viradinha desse pedacinho aqui no começo, tá? Agora a gente vai pra essa. Ó, por enquanto, ela tá bem escura, tá? Daí a gente vai secar e eu vou trabalhar outra cor depois por cima ainda, em algumas partes para dar uma vivada, vamos dizer assim, não sei, inventando essa palavra. Vamos dar uma destacada aqui, deixar um pouco mais realçado um vermelho, tá? Então eu vou usar provavelmente um vermelho vivo ou um vermelho neon para destacar em algumas partes dela, tá? Por enquanto ela tá bem fechada, né? Ó, com vermelho profundo, vou escurecer aqui a beiradinha dela, puxando aqui para dentro. Essa daqui, no cantinho, ela é mais escura, porque ela tá bem no fundo aqui, né? Então ela vai ser mais escura, ó. Vou pegar meu vermelho profundo, ó, no sentido desse desenho que eu fiz aqui da risca, tá? Sempre importante prestar atenção. Ó, aqui eu vou escurecer. E depois eu vou escurecer mais isso aqui, tá? Ó. Essa daqui é a mais escura, ela não tem tanta claridade. Vou pegar um pouquinho só do branco aqui, porque ela é pouca. Ó, aqui eu vou clarear um pouquinho, fazendo a risquinha, né? Desse lado aqui. Agora eu pego mais um pouquinho na ponta do meu pincel. Ó. Ela não é tão clarinha igual as outras, tá? Quer dizer, as outras estão um pouco mais que ela, mas não tá tão claro, né? Ela tá um vermelho mais fechado. Mas vocês podem usar outras cores, tá? Se vocês quiserem começar com outras cores, aí tem amarelo dela, né? O risco é bem adaptável, você pode trocar e fazer da cor que você quiser. Eu peguei vinho e vou escurecer, assim como eu fiz nas outras aqui também, ó. Vou escurecer essa beirada, dessa daqui, ó. Sempre eu tô com o pincel de lado, né, como vocês já viram aí, ó. O pincel ele fica de ladinho, ó, não assim de frente, porque senão fica muito grosso, ó. Viro ele de lado e vou dando essas puxadinhas no sentido do risquinho que eu deixei, ó, da pétala, né, ó. Ó. Já faço no sentido da linha que eu deixei, ó. Beirada eu vou escurecer. Em algumas partes aqui. Pra dar aquele aspecto que ela é meio viradinha, meio dobradinha, enrugadinha, né? Aquela pontinha dela enrugada. Parece até que é um sanfonadinho, né? A ponta. Ó, agora ela tá assim. Eu vou esperar secar um pouquinho e vou trabalhar um vermelho pra deixar um pouco mais vivo em algumas partes. Ó, secou e eu vou usar o vermelho vivo. Porque o neon, eu achei que ele é muito forte, tá? Aí eu vou usar o vivo, tá bom? Não que ele fique daquela cor, né? Mas eu acho que vai ficar muito, muito destacado. Ó, e eu vou trabalhar ele aqui, ó. Nessas partes aqui que eu deixei mais o vermelho mesmo, o tomate aparecendo. Tá vendo, ó? Olha como ele deixa mais vivo, né? É o vermelho vivo, né? Então ele tem que deixar vivo, ó. Olha como fica bonito. Então ele vai dar uma destacada aí no... Lembrando que é opcional, você pode fazer a cor que você quiser. Aqui eu estou brincando, gente. Quando eu começo a pintar e estou gravando pra vocês, eu gosto de ir testando. Inclusive, todas essas aulas que eu faço pra vocês, a maioria são coisas que eu tô pintando pela primeira vez, tá? Então, às vezes me atrapalham alguma palavra na hora de falar, né? Some alguma palavrinha. Mas é porque é experiência genuína na hora de pintar, tá? Então, quando eu gravo aqui, não é a segunda vez, né? Que eu tô nem terceira, é a primeira vez que eu tô fazendo pra vocês, tá? Então, por isso que é legal, porque tem alguns erros que eu deixo aparecer se eu errei, consertei, tá? Ó, olha como fica bonito. Então, eu coloquei porque eu achei que ia ficar legal aqui, tá? Mas se você não quiser, você não põe não, tá? Eu achei que ficou bonito. O vermelho vivo aqui deu uma destacada bacana, tá?
Vou pegar mais um pouquinho. Eu achei que ficou bem legal nessa parte. Olha como fica bem bonito. Agora eu vou escurecer um pouco mais o miolo aqui, tá? Com o preto, tá? Um pouquinho de preto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o vinho. E nesse vinho eu vou pôr uma gota, 2 gotas aí de Fashion Color preto, tá? Eu não vou abrir aqui porque isso aqui toda vez tá estourando. Você pode ver que ele tá tudo rebocado, porque na hora que eu abro, como eu uso muito ele, sempre explode assim, cai um monte de pinguinho. Então eu já vou pôr direto no meu pratinho. Ó, ele vai ficar essa cor aqui, ó, tá? Aí eu vou escurecer essa parte aqui, ó, dar mais profundidade, tá? Pra ela. Tirar o meu excesso. Deixa eu só ver aonde eu começo a tampar essa parte aqui. Esse negocinho aqui, ó, ele vai ficar mais escuro, então eu vou tampar aqui o início dele. Eu vou sombrear aqui embaixo, puxar pra cá e escurecer pra cá. Por quê? Ele vai sair dessa parte escura aqui já com um degradê. Então eu já vou deixar ali mais escurinho pra eu subir com o vermelho dele ali, né? Aí já sobe meio que já mesclando como se fosse um vinho, então eu vou esfumar. E aí eu vou puxar pra cá, tá? Eu vou usar agora sim, eu vou trocar de pincel, tá? Porque é bem estreito esse pedacinho. Eu vou usar esse aqui, ó, C522, número 2, tá? Então, eu vou pegar o vermelho e vou subir, ó. Aqui é mais escurinho embaixo. Ó, chegou aqui, nessa parte, eu já vou pegar um pouco de vermelho vivo, tá? Pra ele subir mais destacado nesse pedaço aqui. Aqui eu já vou voltar pro meu vermelho. Esse pedacinho aqui, voltei pro vermelho tomate, ó. Que eu já saí pra fora aqui dessa parte. Pinto aqui essa bolinha, essa e essa. Bom, tá vendo que sumiu, né? Sobe mesmo, porque a gente tem ali a volta dele tudo mais, tudo a mesma cor. Eu vou pegar um branco agora, e eu vou iluminar, ó, de levinho com o branco. Bem de leve, ó. Essa parte aqui a gente nem até prende a respiração, né? Pra sair retinho. Certo? Agora eu vou pegar e fazer um pouquinho aqui na parte de cima, mas é bem fininho. Deixa eu pegar até um outro pincel menor. Acho que eu vou pegar um pincel line agora pra fazer essa parte. Pra não borrar, porque é bem fininho aqui. Então eu vou pegar um pouco de vermelho vivo e misturar ele com branco pra fazer o contorno do lado de cima. Então eu misturo os dois. Pra separar essa parte, ó. Iluminei a parte de baixo, né? E agora, nessa de cima aqui, ó. Acho que é um pouquinho grosso. Aí eu venho com a minha unha e dou uma consertadinha. É porque na hora de eu pintar, eu escureci um pouco mais ali esse pedaço aqui. Deixa eu consertar esse pedacinho aqui. E essa parte de baixo eu vou dar uma retocada pra deixar ela um pouco mais branco, pra não ficar igual. Aqui vai ser mais claro. Gente, a minha mão tá... Eu tô saindo pra fora aqui. Tem dia que a mão da gente tá que é uma beleza, né? É porque eu vou ficar um pouquinho na frente, gente. Eu tô tentando ficar longe pra não tampar pra vocês, mas a minha mão, ele tá me atrapalhando por causa de eu ficar de longe aqui. Deixa eu só consertar esse pedacinho aqui que eu borrei pro lado de fora. Sabe qual é o problema? Eu tô tentando fazer mais distante e não é o jeito que eu gosto de segurar meu pincel. E aí, eu saí pra fora da onde precisava, né? Ó, destacando aqui esse pedaço. Apesar que esse pedaço na ponta ali, ele vai ficar bem sumido dessa parte pra cá, mas eu não queria que ele ficasse tudo misturado. Porque aqui, o lado de baixo é mais destacado um pouquinho. Vermelho vivo. Vou destacar esse pedacinho aqui. Deixa eu esfumar aqui. Pronto, aqui só deixar esfumado para escurecer e ficar sombreado aqui embaixo. Aqui eu tô retocando, tá, gente? Algumas partezinhas aqui, só pra dar acabamento, ó. Ela vai ficar assim, tá? Por que que eu falei que essa parte aqui vai cobrir bastante? Porque a gente tem algumas batidinhas, tá?
daquela parte que tem o pólen, que é tudo amarelinho, tá? Então a gente tem aqui um efeito pra fazer, tá? Eu vou deixar vamos fazer a folha antes, por quê? Porque se às vezes a gente exagerar e esparrar um pouquinho pra fora, pelo menos a folha já tá pronta, senão depois vai ficar mais difícil de fazer, tá? O que eu só preciso fazer antes? Ela tem como se fosse uns pelinhos, ó, que vai sair aquela parte do pólen. Então aqui, ó, a gente tem que deixar puxado esse detalhe. Aqui quase acho que não vai aparecer, então para aparecer aqui, a gente tem que pegar essa cor que a gente acabou de fazer, ó. Porque aí parece, na hora que a gente for fazer. Se a gente usar o vermelho do jeito que tá do lado de fora, aí não parece. Porque aqui é a mesma cor daqui, então não vai aparecer mesmo, tá? Então, ó, eu pego aquele lá que eu acabei de misturar, que é o vermelho vivo com um pouco de branco, ó. Tá vendo? Tá? Ele vai ficar assim, pra depois a gente dar um acabamento com a parte do amarelo, que eu vou deixar pra fazer por último, tá? Eu deixei só uma folha, porque eu vou trabalhar um stencil aqui, tá? Então eu vou fazer só uma folha. Isso não quer dizer que você não pode fazer mais. Se você quiser encaixar algumas folhas aqui, você fica à vontade, tá? A folha eu vou fazer com verde pistache, depois pinheiro e um pouquinho de pântano, tá? Preencho primeiro com o meu verde pistache. Eu gosto muito dessa combinação. Eu já pintei hibisco, mas eu pintei um rosa, numa bolsa de praia, de juta. Ficou muito bonita. Até essa aqui é diferente, né? A cor totalmente diferente. E a juta, ela deixa a pintura com uma característica diferenciada também. Mas fica bonito. Diferente dessas toalhinhas, é mais rústico, tá? Ó, pega branco agora e eu vou fazer a marcação aqui da divisão do meio, tá? Pra deixar marcadinho, aquele nervinho da folha que passa no meio. Agora eu vou pegar o meu verde pinheiro. Eu vou escurecer, ó. Deixa eu tirar o excesso que eu já peguei demais, ó. Vou escurecer do lado de cá. Mesclar, puxando, sem tampar o meu verde pistache. Só vou puxar pra frente um pouquinho, ó, tá? E do outro lado também. Ó, puxar em direção à ponta, mas sem tampar o verde pistache. Assim, tá? Aí, a borda, ela é serrilhadinha, né? Eu vou pegar meu verde pistache, ó. Verde pinheiro. O branco aqui. E eu vou dar acabamento com a pontinha do meu pincel, ó. Pego bem no canto, ó. Ó, eu dou o acabamento com a ponta do pincel, ó. Ele quando tá novo dá, tá? Esse aqui é o 523. Ele é o número 4, eu acho, se não me engano. Ó, você põe na pontinha. E você consegue trabalhar com a tinta na ponta. Só quando tá um pouco velho, que aí já não dá, gente. Ele já fica abertinho, a gente já usou demais. Mas quando tá novo, olha, uma belezinha pra fazer isso aqui. É muito bom trabalhar. Aí eu faço aqui, ó, o risco. Aí eu vou deixar secar um pouquinho, porque depois eu vou pegar o meu pântano, só pra escurecer aqui, ó, fazer uma sombra na beirada, tá? Bom, vamos lá agora pra fazer as partes das bolinhas aqui que a gente tem que dar no acabamento. Essa daqui da pontinha, ela você vai fazer com bolinhas vermelhas, pode ser o tomate mesmo, ó. Aqui no comecinho, as primeiras com bolinhas vermelhas. Eu tô fazendo com boleador, você pode fazer palito palito de dente, né? Aí você vê o que você tem à disposição, precisa ser uma pontinha pequena. Aqui, pra cá, eu já vou fazer com o pincel, tá? Que aí eu já vou querer um negócio mais assim, espalhadinho, tá? Eu vou pegar o amarelo ouro, tá? E aí, ó, eu vou trabalhar assim, ó. Porque o pólen, se você for ver uma planta que tá assim com pólen, ele é todo salpicadinho assim, ó, tá? Aí eu vou fazer uns pra cá, porque tem espalhadinho aqui as pontinhas onde ele está. E aí, ó, vou trabalhando o pincel assim, ó. Esse pincel é o C508, tá? Ele não é tão fininho, por isso que eu já escolhi ele, ó, pra fazer, porque ele não é tão pontinha, tão fininha, igual o 600. O C600 já é um pincel mais pra contornar mesmo, já não dá pra fazer isso. Vou pegar um pouco de canário, porque como ele é mais claro, ele dá uma iluminada em algumas partes do amarelo, ó, pra destacar. Então eu pego em alguns pontos, aí eu coloco ele do lado do meu amarelo aqui, ó. Pra dar outra tonalidade de combinação com o meu amarelo ouro. Dá a impressão que tem pontos mais claros aqui do meu amarelo ouro. E não fica só com um tom, né? Fica com 2 tons de amarelo
um combinando com o outro. Ó, como já muda, né? Fica diferente. Destaca também, ajuda a destacar. Ó, agora eu vou pegar o meu pântano pra escurecer. E depois também eu vou fazer mais um retoque de claridade. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia clarear mais um pouquinho? Tem umas pontinhas, né? Ó, com o pântano eu vou escurecer aqui, ó. A beirada aqui. Pra deixar mais escuro. A ponta aqui, tá? Um pouquinho mesmo que a gente vai usar. Eu fiz aqui uma misturinha de branco com vermelho vivo, pra fazer a iluminação um pouco mais aqui em algumas partes, tá? E aí eu vou trabalhar com o C523 número 4, tá? Pra ser mais fininho. E aí, ó, vou deixar claro em algumas partes mais destacadas, ó. Olha já como fica bem mais bonito. Destacando um pouco mais a iluminação. Ó, em algumas partes, deixando mais claro. Aqui as dobrinhas em algumas partes da ponta. Ó. Algumas viradinhas, né? Da pontinha, da pétala. Olha como já muda dessa aqui para as outras. Falei pra vocês que o retoque é tudo, né? O retoque da iluminação, quando clareia aqui, ela seca, fica muito mais clarinho, né? Então, por isso que é importante voltar e dar uma retocada. Que vai ficar muito mais bonito. Ó, aqui já exagerei, então. O que acontece quando a gente exagera? A gente pega o vermelho e escurece com vermelho, ó. Você pega o vermelho e corrige, tá? Vai lá, trabalha o vermelho e corrige onde você deixou muito forte, tá bom? Não precisa se desesperar. Acontece, é só pegar o vermelho aqui e corrigir, tá? Então, não tem segredo. Vou terminar de retocar mais algumas partes, mas eu queria mostrar pra vocês que quando a gente retoca, fica bem mais bonito. Agora é a hora do acabamento, que é uma sugestão, gente. Eu não tenho o código desse stencil, mas é um stencil que eu achei aqui bem legal, porque ele tem essas folhinhas. Então eu vou trabalhar com ele, tá? Tá vendo que a minha fita crepe, já, né, que eu coloquei antes no início aí, ela me ajuda a eu colocar a outra fita aqui pra prender o meu stencil, tá? Então eu posso estar prendendo aqui, ó, essa parte. E aí, eu vou tomar cuidado só com esses detalhes, porque eu vou deixar aqui as folhinhas sair nessas áreas, né? Eu vou fazer um pouco lá em cima também, tá? Vou usar um pouco de verde pinheiro, depois vou escurecer com o sépia, tá? Ó. Tirar o excesso. Eu sempre tiro o excesso da tinta, tá? Nunca venho com ela inteira aqui, assim. Ó, essa parte é interessante, dar batidinhas aqui. Ó, e aí eu posso levantar e ver como que tá ficando, tá? Ó. Aqui eu faço assim, pra fazer mais pra fora, ó. Não pegar na minha flor ali na pétala. Aqui no cantinho, ó. Aqui já esbarrou um pouquinho, ó, tá vendo? Interessante é ter um papelzinho pra você segurar pra não pegar, não esbarrar, tá? Ó. Aqui não tem problema, mas acho que aqui eu escapei um pouquinho pra fora. Ó, tá vendo? Escapei um pouquinho pra fora aqui. Pego o lenço umedecido. E tira aqui a tinta, ó, que ela sai, ó. Dá pra limpar, tá? Ó. Lembra que eu falei que lenço umedecido tem que ter. Não pode deixar faltar. Ó, olha que legal que fica, né, esse acabamento. Agora eu vou pôr aqui em cima também. Deixa eu ver que lado que eu vou trabalhar. Aqui, eu acho que eu vou usar um pedacinho dessa parte e depois eu mudo a posição. Você pode mudar o lado que você quiser, o stencil, tá? O stencil é bem versátil por causa disso. A gente pode usar alguma parte, que nem aqui. Ó, eu mudo a posição, ó. Eu vou usar esse pedaço de cá. Deixa eu só virar o stencil. Ó, aqui eu posso usar esse pedaço aqui, olha que legal. E aqui a gente brinca. Olha onde eu prendi, nem prendi. Agora eu prendi, pronto. E aí aqui a gente brinca, né? Com o stencil.
Eu acho que esse aqui, gente, é da Opa, por ser um stencil reforçado. A Opa, ela tem stencils muito boa qualidade, são mais reforçados, tá? Só que como eu fiz uma faxina, eu joguei muito papel, tava tudo misturado, não dava nem pra saber qual era o código. Então eu joguei fora bastante embalagem. E esse aqui não tinha, tá? A embalagem. Olha que legal. Agora, eu posso fazer um pouquinho aqui na ponta, ó. Tá vendo? Um pedacinho. Deixa eu pegar mais tinta. Às vezes um stencil só você consegue fazer um monte de coisa com ele. Ó, esse pedacinho aqui do final, olha que bonito. Dá pra pôr aqui, ó. Encaixa bem aqui no cantinho, ó. Olha que bonito, tá? Agora eu posso pegar um pouquinho de sépia no meu pincel, sujo mesmo. Tiro o excesso aqui, ó. E aí, ó, de levinho, ó, eu dou uma esfumadinha aqui, ó. Na volta. Bem de leve, tá? Cuidado aqui, deixa eu pôr no papel, um pedacinho aqui de plástico. E aqui eu vou deixar mais escuro mesmo esse cantinho. E aqui eu vou deixar mais suave mesmo, ó. Olha aí. Agora a gente vai tirar, que é agora que vai ficar aparecendo como que ficou, né, gente? Então vamos tirar. E olha só que lindo o resultado dessa pintura, desse hibisco, tá? E aí você pode fazer outra cor, né? Aqui você coloca um nome ou uma frase. Você pode fazer uma toalha de banho, aí você pode colocar ela invertida lá do outro lado, põe dos dois lados. Então, você pode trabalhar e colocar mais folhas, tá? Fica bem aí pra você usar a sua criatividade com o que eu passei aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, o risco dessa aula estará no canal da bio do meu perfil do Instagram. Ele vai estar aparecendo aqui pra você, tá? Segue lá. E também no grupo VIP do WhatsApp. O link do grupo estará no comentário fixado abaixo do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deixa o like, se inscrevam aqui e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo.